Vocês já ouviram muito a voz de cada um dos meus convidados transmitindo a emoção dos eventos esportivos. Eles já cobriram Copa do Mundo, Olimpíadas e muitos outros campeonatos. Agora, no final de julho, a gente vai acompanhar sob os olhos e análise deles tudo o que vai acontecer nos Jogos Olímpicos de Londres, que será transmitido pela Record e pela Record News. Eu recebo aqui no Receita para Dois os narradores esportivos Álvaro José e Éder Luiz, dois craques. O Álvaro nasceu em São Paulo, capital. O Éder em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Eles trabalham com esporte há mais de 30 anos e vão para Londres cobrir os Jogos Olímpicos. O Álvaro pratica tênis e o Éder gosta de correr. Bom, é muito bom ter vocês dois aqui. Obrigado pela presença. O prazer é todo meu, querido. Sou teu Bom estar fã. aqui com você. Da Sou mesma teu fã forma. e o Brasil inteiro também. Alvinho, idem. Fala, Edu. Obrigado Prazer pela estar aqui. presença. Espero que vocês gostem. Eu sei que vocês estão com fome, já Tenho conversamos certeza antes. que vou gostar. Vão, tenho certeza. Absoluta. Olha, dois narradores. Éder, posso falar que você é comentarista também? Porque quando você está narrando, você comenta certas Claro, horas. sem dúvida. Você tem um jeito O narrador diferente. também é um ser pensante. Né? Muito. Então a gente emite conceitos, embora né, o comentarista aqui seja mais o Álvaro, né? Pelo conhecimento que ele tem, não é só sobre futebol, né, mas sobre todos os esportes. Né? O Alvinho, quando era moleque, jogou diversos esportes, que eu sei. Isso te deu cancha para hoje em dia, você ser como você é? Deu. E a questão de não ter sido nunca um grande atleta em nenhuma modalidade. Pô. Então, eu fui no judô, fui no vôlei, fui no basquete, todas federado. Tênis, até hoje eu sou federado. E por aí você cria aí uma empatia com as modalidades. E foi aí que eu acabei desenvolvendo essa paixão, esse amor, que posteriormente fez uma grande diferença na minha vida. E você acha que é assim, o cara que se não, hoje em dia, não se dedicar a um esporte, ele vai ser bom em tudo ao mesmo tempo como esportista? Pode não ser bom em nada? Antigamente, não, dava para combinar. Eu acho que sim ou não. As possibilidades realmente são muito grandes. Hoje, se você começa com esporte, você tem um apoio legal. Você tem hoje como fazer. Na minha época, você não tinha essa oportunidade. Hoje, qualquer prédio de apartamento de classe média baixa tem uma academia, tem uma piscina, tem, digamos assim, o caminho. Na minha época, como foi na sua também, o clube era a porta da frente. Quer dizer, eu fui criado, eu sou filho de um jornalista com uma atleta do Pinheiros. Então, eu cresci no Pinheiros. Cresceu lá. Eu não tive opção. E várias vezes participei de equipes de vários clubes. Isso me ajudou bastante. E até a questão de não ter sido um atleta de ponta, porque você pega o dom da observação. E essa observação... Do banco. É verdade. Que é uma observação. Mas é verdade. É verdade. Você está falando uma coisa verdade. que é verdade. Você aprende a olhar Sim. melhor. Você ser um técnico. Sim. Você está ali sentado e está olhando tudo que está acontecendo. Sim, e depois vem a verbalização. Quer dizer, eu estudei história. Eu sempre li muito. Então vem a questão da verbalização. Com a verbalização, você consegue conceituar sobre os eventos. Ou, como gostam alguns, legendar a imagem. Agora, tem um aspecto importante nisso tudo que o Álvaro está dizendo, Edu, que é o seguinte: eu acho que essa capacidade de expressão ela é muito importante. Mas a pessoa, para ela ter também condições de se aperfeiçoar em cada esporte, ela tem que ter esse dom, né? Essa percepção diferente do esporte. Essa né? flexibilidade. Exatamente. Para não fazer igual todos. É uma coisa que o Álvaro ele se adapta muito bem. Né? Ele conhece vários esportes e conhece profundamente outros Cada um esportes. Né? Quer dizer, detalhes que fazem toda a diferença. Agora, você tem uma voz que é diferenciada. Você está na rádio, está ouvindo, a gente sabe que é você. Está na TV também. É muito diferente narrar um jogo de futebol na rádio e na TV? É uma linguagem completamente diferente, né? Quando você está no rádio, você, na verdade, se transforma nos olhos do ouvinte, né? Então, você vai passando para ele detalhes do jogo. E a televisão, você fica à mercê da imagem, né? Então, é uma diferença muito grande. São linguagens absolutamente diferentes, né? Inclusive, quando eu comecei a fazer um pouco mais de televisão, um pouco mais de frequência, de passar por esse processo de adaptação, né? Porque existem detalhes, né? Que no rádio eles têm uma relevância muito grande. Eles aumentam. Né? Às vezes a gente aumenta até um pouquinho, né? Posso confessar uma coisa aqui? Alvinho, sabe que eu já assisti? Aumenta. Um pouquinho só. Aumenta. Eu já assisti jogo na televisão ouvindo o Éder no rádio, você acredita? Parece que a emoção aumenta.
parece que você está no estádio. Porque, assim, é diferente. Mesmo para quem está... Você já ouviu alguém falar que está vendo televisão? Várias vezes. Ver a partida pela televisão e acompanhar a narração de rádio torna aquele momento especial, mais emocionante. Mais emocionante. Porque, na verdade, o locutor, quando ele está na televisão, ele passa a ser um coadjuvante, né, no espetáculo. Entendi. Você tem a essência do negócio, que é a imagem. E no rádio, né? Mas mesmo para aquele torcedor que está no estádio, né? Você como um bom corintiano que é, né? E que está vivendo esse momento tão especial, né? Mas para quem está no estádio, viver um momento como esse, com uma narrativa de rádio, eu creio que é um negócio diferente, é especial. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Vocês, quando moleque, quando vocês perceberam, Alvinho, quando você percebeu que falou, eu vou por esse caminho, até você comentou uma coisa hoje, porque muitas vezes é o sonho. Estava contando para o Éder que eu pensei realmente em jogar futebol, daí me aconselharam eu ir jogar vôlei, que falaram, Edu, você vai melhor no vôlei. Enfim, eu pensei em ser ou jogador de futebol ou de vôlei. Eu optei muito cedo pelo vôlei, eu acho. Se eu tivesse me dedicado mais ao futebol, acho que daria mais certo. Não sei. É bem por aí. Eu joguei bem futebol. Joguei, inclusive no time do Aragão, que era universitário, que posteriormente a mesma camisa do time do Aragão foi para o Indiano, que virou o Moarama no Indiano. É um grande time. E eu jogava de lateral por quê? Porque na época eu estava fazendo uma transição em outros esportes federados do basquete para o handball. E eu corria muito. Então, para mim, era fácil e eu tinha uma certa habilidade. O que atrapalhava a minha vida era o fato do meu pai. Na época, o Álvaro Paes Leme, que era jornalista da Última Hora, depois criou a escola de árbitros em São Paulo, a escola de arbitragem, e particularmente se tornou superintendente da Federação Paulista de Futebol. Quer dizer, isso seria muito difícil para mim. E ele mesmo falou, olha, você vai correr atrás de uma série de coisas, você vai tirar gente que precisa daquilo para comer, enquanto que você joga bem. E eu tive meu momento também, porque uma vez na Várzea eu marquei aquele ponta direita, que era do São Paulo, Walter Zunzum. Walter Zunzum, que jogou na época do Toninho Guerreiro no São Paulo, do Paraná e tal. E o que eu fiz? Eu fazia a mesma coisa que eu fazia na pelada do Banespa, do Clube Banespa, com o Amarildo. Ou seja, não era marcar, era não deixar a bola chegar nele. Na época ninguém fazia isso, porque era uma marcação de basquete. Lógico, marcar na frente. É muito fácil. E na época o jogo era mais tocado. E quando você decidiu? Falou assim, não, eu vou para a TV, eu vou para o rádio, eu vou narrar, eu vou comentar. Não, foi algo bem curioso. Eu tinha 17 anos e eu escrevia bem. E eu tinha participado de um concurso de redação do Estado de São Paulo, tinha ido bem e tal. Estava casualmente, uma das raras vezes com 17 anos que eu estava de cabelo curto. E eu fui para a sala do meu pai na Federação Paulista de Futebol, que depois eu iria almoçar com ele ali perto. Inclusive não era um lauto almoço, era um almoço comum que eu adorava. E naquela ocasião apareceu lá, na época era TV Bandeirantes, Canal 13, não era rede, nada. Você tinha 17 anos? 17 anos, Fernando Solera me convidou para apresentar os tapes. Fernando Solera? É o Fernando Solera, daí eu... Que ele é incrível também, né? Um baita, cara. Ele deve ter convidado, ele é um querido, mas deve ter convidado por educação. Daí eu insisti, daí eu não parava de ligar para ele. E aí você Fernando, gostou. Tá vendo? Fernando, gostou. Tá vendo? Olha só, você foi importante. Convidou por educação, mas duvido. Ele sentiu que ali tinha uma estrela a surgir. E ele é um querido. Então foi daquele momento. Com 17 anos. Agora o Éder começou muito cedo. Muito mais cedo. Você já tinha essa voz potente? Não. Foi mudando a voz? Foi mudando, né? Eu comecei, na verdade, Edu, eu tinha 14 anos de idade, né? E é exemplo do Álvaro, 14 anos, né? Eu comecei muito cedo fazendo a operação técnica numa rádio difusora, na cidade onde eu nasci, que é Santa Cruz do Rio Pardo, né? Ali pertinho de Ourinhos, quase na divisa do Paraná. Eu comecei aos 14 anos de idade, indicado para a emissora local, né? Porque a gente sempre tem aquela pessoa que é o seu padrinho, né? Para trabalhar atrás. O caso do Álvaro foi o Solera. Tá. No meu caso também foi um monstro sagrado da locução esportiva brasileira, né? Nosso inesquecível Fiore Giliotti. Nossa, grande Fiore Giliotti, incrível. Né? O locutor da torcida brasileira, que deixou tanta saudade aí para todos nós. E o Fiore foi quem me indicou para a rádio local, para que eu começasse a transmitir. Na verdade, na época era praticamente impossível, porque eu tinha 14 anos de idade, né?
Mas um dia houve um problema com o locutor que transmitia os jogos. Na Sempre rádio tem isso, sempre tem Na isso. rádio sempre tem essa história. Televisão também. E aí, eu também sou bastante tímido, né? Você estava falando, o problema é da timidez. Mas naquele momento, o diretor da rádio chegou para mim e disse assim, olha, eu estou com um problema com o locutor e alguém tem que transmitir o jogo. Alguém. Então, alguém se habilita? Eu falei, sou eu. Na hora. E a partir daí eu me transformei em locutor desportivo. Foi assim que começou a minha carreira no rádio interior. Né? Posteriormente, me transferi para Marília e foi o Fiore também que me trouxe para o rádio de São Paulo. Então, foi como um segundo pai, né? Essas E pessoas eu tenho uma enxergam. lembrança muito grande, muito especial para mim, o Fiore. Essas pessoas, como o Fiore, como o Solera, dois grandes caras, eles enxergam, hoje em dia, vocês enxergam um talento? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E hoje também fazendo essa gestão de conteúdo na Rede Transamérica de Rádio, né? Nós temos uma equipe esportiva lá e eu tenho orgulho de dizer que já pude revelar grandes locutores, né? Excelentes comentaristas, repórteres aí para o rádio brasileiro, porque eu acho que essa vivência, né? A vivência que a gente vai tendo ao longo desses anos, você vai aprendendo a ouvir também, né? Outros profissionais e sabendo quem tem potencial para desenvolver aquela carreira. Vou fazer a mesma pergunta para os dois. A rádio é uma grande escola para quem quer começar de repente, para depois ir para a televisão? Sim, eu comecei na televisão, mas o veículo rádio é espetacular. E chegaram a dizer, Edu e Éder, que o rádio poderia morrer, poderia isso, aquilo. Só que com o trânsito nas grandes cidades, e isso já é algo que a gente sente desde os Estados Unidos, tem menções de rádio de vários filmes, blockbusters, como 2012, o filme Catástrofe e tudo. Você vê que tudo é acompanhado pelo rádio. Você está no carro, está ouvindo rádio. Verdade. Então, nas grandes cidades... Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o trânsito do Rio de Janeiro está, às vezes, pior que o de São Paulo. E o rádio é o grande amigo, é o grande aliado. E no Nordeste, a mesma coisa. Para não falar no interior, que o Éder tem muito mais experiência, muito mais vivência que eu, o rádio é o companheiro da cabeceira. No interior a gente sente verdade, isso. No Brasil inteiro, o norte, pessoal nordeste. não é o rádio no carro, é o rádio em casa, o rádio na cozinha, o rádio no criado mudo e por aí vai. A gente percebe nas campanhas publicitárias. Sim. Sempre quando são, principalmente para outros estados, a gente acaba fazendo rádio também, está sempre incluso a propaganda no rádio, que é super importante. Eu concordo com você, eu acho que é impossível o rádio acabar e o rádio está em todo lugar. Tem gente, por exemplo, tem um grande amigo que vocês conhecem também, o Tom Cavalcante, que ele é fissurado por rádio. Adora. Ele adora rádio. Adora. Ele, para onde ele vai, ele está com rádio. Ele falou, rádio foi minha maior escola. Eu acho que o rádio mudou muito, Edu. Eu acho que ele passou a ser um veículo fruto, está lindo isso, né? Espetacular. Coisa maravilhosa. É para comer ou para ver? Puxa vida. É para comer, poxa vida. Mas eu acho que hoje o rádio passou a ser um veículo mais para um público flutuante, né? É aquele público que não está em casa. Por exemplo, você está na sua residência, você tem a possibilidade de ver programas maravilhosos na televisão. Tá. Mas com o trânsito que você tem hoje em São Paulo, e as pessoas hoje elas estão circulando muito mais, né? E para esse público o rádio é absolutamente imbatível. Aliás, olha, eu quero dizer ao público, para quem não sabe, muita gente sabe disso, mas é sempre bom a gente lembrar. Vocês, além de fazerem o que vocês fazem muito bem, Alvinho faz eventos ligados ao esporte, não palestras, no Brasil inteiro. E o Éder da mesma forma na Transamérica e também fazendo eventos e palestras, porque muitas vezes eu já vi o Alvinho fazendo palestras sobre motivação, sobre histórias do esporte, que pessoas que se recuperaram, enfim, isso é importante. A palestra, hoje em dia, é legal para dentro de uma empresa. Fala um pouquinho sobre isso, Éder. Aliás, você quer comer? Vamos fazer uma coisa. Você fala... Aliás, não, você fala antes, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você chegou atrasado e ele vai comer. Isso. Tá bom? Você chegou atrasado. Renata, tá gravando. Não, na verdade, eu estava gravando, estava na correria. Mas essa questão do outro lado do esporte, o lado motivacional, é de fato espetacular. A gente tem lições do esporte que são o próprio exemplo da vida, a própria essência da vida. Poucos imaginam que atletas como Pelé, o Michael Jordan, vieram de lares humildes e conseguiram chegar lá. Mas o mais importante, às vezes, né, Edu, não é chegar, é se manter. Se manter. E o se manter é que faz toda a diferença. Da mesma maneira que, por vezes, eu cito muito o exemplo daquele técnico de basquete que hoje é campeão,
como manager, como general manager, o Pat Riley, do Miami, ele, quando era técnico do Lakers de Los Angeles, ele conseguiu administrar na mesma época Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Então, o que é? Você várias vezes tem que administrar o talento. E administrar o talento, a vaidade, é muito difícil. E aí eu fui aprendendo bastante e é algo que realmente a gente gosta de dividir. É muito importante dividir esse tipo de coisa, porque você, na própria transmissão, você não tem tempo para falar isso. Não tem. E é algo que é extremamente gostoso, é extremamente benéfico. Em função disso até, de colocar um pitaco ou outro, usando Twitter, Facebook, eu tive até um privilégio, há bem pouco tempo atrás, o próprio R7 noticiou isso, meu blog esportivo ficou entre os 100 mais influentes do Brasil. Influencia, e o único do R7, quer dizer, a maioria dos blogs foram do gigante da internet do Brasil, que é o UOL, e para mim foi um privilégio muito grande, porque eu não falo de futebol, eu falo de esporte olímpico. Eu falo de outros então, esportes. Chegar nisso foi algo realmente engrandecedor, ainda mais que vem do Brasil Financial, né, que é um jornal dos Estados Unidos, quer dizer, focado muito na economia brasileira, na tendência brasileira. Isso eu achei muito legal. E, particularmente, se a gente pensar, né, que hoje nós estamos aí na véspera da nossa viagem para as Olimpíadas, estamos viajando aí dia 19 de julho para os Jogos Olímpicos, mas também nós temos duas contagens regressivas. A outra contagem regressiva é que faltam menos de 1.500 dias para os Jogos do Rio 2016, para a Olimpíada do Rio. Vai ser uma outra experiência para a gente. Então, Edu, você imagina só o que vai ser o link do momento entre os Jogos de Londres e o Rio 2016. Total. E você ainda falou, eu estava gravando com o Yamaguchi Falcão e eu fiz uma pergunta para o pugilista que foi realmente intrincada, na minha opinião. Falei, você vai se profissionalizar quando? Não sei. Você não sabe por quê? Porque a lei de incentivo ao esporte, o Bolsa Atleta, te dão os recursos suficientes para você ficar treinando até 2016. Ele falou, claro. Então, hoje há um incentivo, há uma condição e nós temos uma legião de atletas. Coisa que não existia. Não existia. Aliás, olha, e Éder, você, por favor, fala agora, porque assim, você hoje é narrador na rádio, na TV, vai para as Olimpíadas também, administra toda uma equipe excelente. Aliás, um abraço para todo mundo lá da Transamérica. Fui recebido já há algum tempo, mas um programa especial, uma forma diferente de comentar. Gerou uma repercussão maravilhosa a sua presença. Então, pode me convidar para voltar, viu, que eu volto com o maior prazer. Eu queria dizer o seguinte, Edu, eu acho que o esporte, ele tem uma presença fundamental na vida das pessoas, né? E a influência do esporte, até como lição de vida, né, na experiência pessoal de cada um, ela é muito importante. Você consegue traçar aí paralelos entre o esporte e o dia a dia, independente do segmento que a pessoa atue, né, na sua vida profissional e mesmo até na sua vida pessoal. Eu acho que o esporte ele é tão maravilhoso, ele proporciona aí exemplos de superação, né, de determinação, de ousadia, a busca pelo que você quer nessa existência. Então, eu acho que essas palestras, elas são muito bem-vindas. Enriquecedoras. Enriquecedoras. Né? Eu acho que são muito importantes, né? Eu frequentemente participo de eventos de grandes empresas brasileiras e a gente já pôde observar, inclusive em palestras de motivação, né, a diferença que isso faz. Você contar a experiência de um atleta profissional, as dificuldades, as adversidades que ele teve ao longo da vida para chegar num objetivo. Né? A Olimpíada, os Jogos Olímpicos, né, que o Álvaro já fez várias edições, ele sabe da importância, né, do atleta, a dificuldade, a luta que ele tem. Ele desenvolve um treinamento ao longo de 4 anos pensando num sonho que está lá na frente. E aí, numa fração de segundos, ele tem que resolver, ele tem que conseguir aquele objetivo, né? Então, o esporte realmente ele dá lições maravilhosas. É muito bom trabalhar com esporte por isso tudo. É enriquecedor, sem dúvida. Vou pensar aqui uma coisa bacana para vocês falarem sobre a Olimpíada. Aliás, voltei de Londres, estava fazendo algumas matérias lá. Matérias para vocês, matérias para o esporte. Ótima, tá boa? Tá excelente. Então, eu ia dizer... Vai ter um repeteco aí, bom? Por acaso? Vai ter um intervalo agora para você comer à vontade. Esse pato está assim, acima da média. Então, pô, fico feliz. Está um negócio delicioso. Então, sensacional. Como é que está a expectativa para Londres? Começa você falando, a gente vai trocando, fazendo um revezamento. 2 por 1. Vamos ver. Eu acho que a expectativa de medalhas para o Brasil, né, na natação, com
o César Cielo, que vive um momento maravilhoso. A equipe de natação do Brasil tem grandes atletas com perspectiva de trazer medalha. Fica claro, especificamente no campo do futebol, né, a expectativa de que o Brasil consiga essa medalha inédita, né, para o futebol brasileiro. Essa medalha falta. Falta. Eu acho que essa medalha até é frustrante para o país do futebol, né? Ela não veio até hoje, não tê-la é frustrante. O Brasil teve algumas oportunidades. Me lembro da maior delas, em 1988, na Coreia do Sul, quando o Brasil foi derrotado na final pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Perdemos para a União Soviética por 2-1 e era uma grande seleção brasileira naquela oportunidade. E eu quero crer que essa seleção, pelo menos essa safra de jogadores do futebol brasileiro aí, tem a condição de trazê-la, né? Temos o Neymar, tem muito talento, né? Éder, também é importância. Muitas vezes, sei, alguns jogos que eu acompanhei, não alguns jogos, algumas Olimpíadas, não era um time melhor. Não. Esse caso que você falou era um time muito bom. Eu lembro que tinha Romário, não é? O Romário. Né? Eram grandes jogadores. Agora, eu penso o seguinte, Edu, eu acho que a minha grande preocupação é em ver essa seleção brasileira com um padrão de jogo, né? Com uma condição um pouco melhor nesse aspecto. Porque, tecnicamente, são jogadores inquestionáveis, né? Eu acho que está nascendo aí uma nova safra do futebol brasileiro. Agora, o futebol brasileiro hoje, ele está vivendo uma transição. E o feminino também tem chance. Da mesma forma, né? Temos a Marta, que é uma extraordinária jogadora, reconhecida no mundo todo, né? A Cristiane. Agora, passamos perto nos Jogos Pan-Americanos. Ficamos com a medalha de prata, perdemos para o Canadá na final. Agora vejo, sim, a equipe chance. Masculina com tanto possibilidade. Tanto masculina quanto a feminina. Com certeza. E o voleibol brasileiro, não tenha dúvida de que vai fazer um bonito papel, né? Tanto no masculino como no feminino. Aliás, o Álvaro, quantas Olimpíadas são, Álvaro? Eu irei para a minha nona Olimpíada. Nona Olimpíada. Todas desde Moscou 80. Hoje você vê o Brasil mais forte, num geral, por exemplo. Sim. A gente tinha grandes astros da natação. Teve o Prado, teve o Gustavo Borges, teve o Fernando Scherer, muitas vezes isolados. Hoje não, a gente tem, lógico, tem alguns que têm um destaque maior, mas você tem um time. No judô, igual. Tivemos grandes nomes também. Isso acontece na maioria dos esportes? Acontece. O que impulsionou, o que catapultou o esporte brasileiro nesse momento foi que no dia 3 de outubro de 2009, a cidade do Rio de Janeiro foi eleita como sede olímpica. Então, o que acontece? Na verdade, esse trabalho, está todo mundo achando que é para Londres 2012. Não é para o Rio 2016. Por quê? Porque o país sede não pode passar um vexame de ficar abaixo da 10ª colocação no quadro de medalhas sediando uma Olimpíada. Não pode. Então, não pode. Então tem que haver um investimento ali, até porque todas as equipes brasileiras vão participar. Então, hoje, existe sim uma expectativa. Em Pequim, o Brasil conseguiu 15 medalhas no total, sendo 3 de ouro. Uma do César Cielo, a da Mauro Imagem no salto e a do vôlei feminino naquela final. Hoje, naquela final contra os Estados Unidos, o time americano cresceu. Hoje, existe uma expectativa de 5 a 7 medalhas de ouro, de um total aí de 15 a 17, 18 medalhas. 5 a 7? 5 a 7. Essa é uma expectativa conservadora ou é otimista? Nem uma coisa nem outra. É mais ou menos com relação ao parâmetro do que acontece hoje no esporte mundial. E esse preview olímpico, ele não é, na verdade, parte é do Comitê Olímpico Brasileiro, mas principalmente é lá de fora. Se colocando para avaliação a primeira colocação do ranking mundial, e o Brasil teve muitos atletas campeões mundiais em muitas categorias. E isso sim... Dá chance. O futebol brasileiro, todo mundo fala, não, mas a seleção e tal, peraí. O Brasil no sub-20, sem o Neymar e sem o Lucas do São Paulo, foi campeão mundial sub-20. O Brasil teve uma ascensão grande no salto com vara, porque a Fabiana Múria foi campeã mundial em Daegu. Ela foi campeã mundial. Então, todo mundo já coloca o duelo dela contra a Isimbaeva. Alguns dão ouro para ela, outros dão para a russa. Tem Fabiana Múria no atletismo, tem a Mauro Imagem. Tem a Mauro Imagem que vai tentar. A Mauro vai depender daquele chamado primeiro salto. É o primeiro e o segundo salto. Se ela conseguir um bom primeiro e segundo salto, ela vai longe. Só para que vocês tenham uma ideia, no Mundial de Daegu,
ela conseguiu um salto da classificação, foi o melhor salto dela no campeonato, mas não é o salto, é o salto que qualificou para a final, mas não é o salto que dá a medalha, então ela teria que saltar de novo e não foi bem. Já na Olimpíada, não, ela saltou 7,04 metros, a Lebedeva da Rússia fez 7,3 e chegou atrás. Então, o cálculo mesmo é que o Brasil vai chegar a 7 medalhas. O vôlei de ouro. A natação tem chance também? Não, a natação, o César Cielo deve ser bicampeão olímpico dos 50 metros nado livre. Essa, para mim, na natação... É mais certo. Não, eu acho até que na natação será a única medalha de ouro do Brasil. O César Cielo não deve bater o Magnussen nos 100 metros nado livre. Mas pode. Pode, mas eu acho muito difícil. Mas muito vai difícil, conseguir, vamos torcer se ele vai porque conseguir. É a primeira competição. Foi o que aconteceu em Pequim. Ele primeiro nada os 100 para depois nadar os 50. A mesma sequência de Pequim. E naquela ocasião ele se soltou no 100 para ganhar a medalha de ouro no 50. Então, principalmente o parâmetro é o último Mundial. O último Mundial, que inclusive a Record transmitiu desde Xangai, o Cielo não conseguiu aí a primeira colocação nos 100 metros nado livre. Então, isso faz uma diferença. Com relação aos outros esportes, você tem aí a chance de uma medalha de ouro no vôlei, não sei se será da Juliana e Larissa ou do Alisson e Emanuel. Tem essas duas chances também na praia. São duas chances, eu creio que uma vai dar certo. No vôlei de quadra, se você jogou vôlei, você sabe. O entrosamento do Ricardinho com jogadores e meio está pintando agora. Vai acontecer. Até a Olimpíada, eles vão estar entrosados até pela carga de treinamento. Como se não bastasse, o Bruninho está jogando que nunca jogou na vida. Porque tem ali... Porque tem uma referência ali do lado. Então, o Brasil... Inclusive se aprimorando, né? Sim, o Brasil hoje está num outro momento com relação aos homens. O time feminino está sentindo desgaste. Eu acho que tem que recuperar. E é o caso aí. O futebol feminino, eu não acredito que vá bem, até porque surgiram novas forças muito preparadas e o futebol feminino do Brasil deu uma parada, mas o masculino eu creio que vai chegar em mais uma final, a exemplo do que aconteceu em 88 em Seul, que foi uma seleção sub-21, jogando contra atletas de idade profissional da União Soviética, de 31, 32, 33 anos, e 84, que foi o time do Internacional Base, inclusive com o Dunga como capitão, que o time acabou chegando na final e perdeu para a França. Aquela foi, para mim, a maior chance de medalha de ouro, que foi em Los Angeles, 84. Ali tinha chance. Contra a União Soviética, não. E, para terminar, o atletismo aí nas provas de velocidade não temos chance. Em compensação, vamos ter... Chance? Não. A Olimpíada terá um dos maiores espetáculos do esporte, né? Nesse último domingo, tivemos o Justin Gatlin dos Estados Unidos registrando na eliminatória americana o segundo melhor tempo do ano nos 100 metros rasos, 9 segundos 80 centésimos, e o Usain Bolt tem como melhor tempo 9 segundos 76 centésimos. E no próximo domingo teremos a eliminatória da Jamaica. Até esta seletiva, tinham 3 jamaicanos no topo do ranking mundial dos 100 metros rasos. O Gatlin era o quarto, agora ele virou o segundo. Então nós teremos um grande duelo nesses Jogos Olímpicos de Londres. Você acha que pode pintar surpresa dessa vez ou não? Não. Eu creio que o Bolt vai levar melhor, mas o Justin Gatlin, o crescimento dos dois norte-americanos, do Justin Gatlin e do Tyson Gay, é visível. E a gente sabe que o americano, o trabalho psicológico de americano até a Olimpíada, vai muito forte. Eu creio que o Bolt vai correr esta prova abaixo dos 9 segundos e 50 centésimos, que vai ser o próprio limite do homem. Mas os americanos podem tirar o resto da Jamaica. Só voltando um pouquinho no futebol, Edu, me permita, até acrescentando o que o Álvaro acabou de dizer, você tem a seleção brasileira jogando a fase de classificação como seleções que, de certa forma, são até incipientes no futebol. Você pega a Bielorrússia, né, que não é uma equipe tão bem formatada, você vai ter a Nova Zelândia, e a estreia da seleção brasileira vai ser contra os egípcios. Eu acho também que o futebol masculino do Brasil tem amplas possibilidades de seguir carreira e chegar a uma decisão. Agora, você veja aí a questão do futebol feminino. O futebol feminino, ele teve alguns bons momentos, teve a perspectiva, inclusive, de lutar por medalha em vezes anteriores, mas nessa oportunidade a gente vai ter a seleção do Japão, que é uma das cabeças de chave, japonesas que são as atuais campeãs mundiais, né? E estão jogando um belíssimo futebol. Nós vamos ter a equipe norte-americana, que é cabeça de chave de um dos grupos também. Tem um time forte também. E vamos ter no grupo da seleção brasileira os anfitriões. Vamos ter a Grã-Bretanha.
Então, você vê o nível de dificuldade e o Brasil não será cabeça de chave. Então, eu acho que a trajetória do futebol feminino vai ser mais difícil. Agora, o futebol, se você tem uma jogadora, né, com a capacidade técnica de uma Marta, às vezes você ganha o jogo através de um ou dois jogadores. Né? Eles fazem a diferença. Eu, particularmente, eu espero, sinceramente, que o futebol brasileiro não dependa exclusivamente do talento do Neymar, que é um jogador maravilhoso, mas ainda está sujeito a oscilações. É um jogador muito jovem ainda, então ele vai crescer. Eu já vou discutir com o Éder Luiz. Não vai ter absolutamente nada disso por uma razão. É legal isso, porque cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião, mas é bom. Não, ele vai estar jogando na idade dele. Agora, uma seleção, a seleção, o que é? Sub-23 com 3 jogadores mais velhos. Então, o Neymar, a exemplo do que disputou o Campeonato Sul-Americano, a exemplo do que o Oscar jogou aquela barbaridade no Mundial Sub-20, eles estão na idade. Eles não vão estar jogando com atletas mais velhos. Só 3. Então, o Brasil deve montar a defesa. São 18 jogadores. Isso é muito importante se destacar. Não são 23, não são 3 goleiros. Não tem tantas opiniões. São 18 jogadores, os acima de 23 anos, o Davi Luiz, o Thiago Silva, que todo mundo já sabe, e o Daniel Alves. E por que o Daniel Alves e não o Marcelo? Porque o Daniel Alves é o chamado polivalente. Joga nas 2 laterais e pode jogar no meio de campo com a experiência que ele tem do Barcelona. Então, consequentemente, ele recuperado da contusão, é o Daniel Alves que vai jogar. E aí sim, a seleção, ela é sub-23. Com uma grande chance, não sabemos como é que está a contusão do Ganso. Mas, de qualquer maneira, o Oscar está jogando bem. O Oscar está jogando muito bem. Está jogando muito bem. Contra a Argentina, inclusive. E vai jogar na idade. Isso que é o mais importante. Eles vão jogar na idade. Quer queira, quer não. Por que a FIFA não permite, não consente? Pode jogar os profissionais da NBA, na Olimpíada de Inverno pode jogar os profissionais do hockey, agora não pode jogar o time de futebol oficial do país. Por quê? O torneio olímpico de futebol não está lá para fazer concorrência à Copa do Mundo. É isso. Se o Comitê Olímpico quiser, tudo bem. Caso contrário, o futebol abdica, e já deu a entender isso, abdica o direito de disputar a Olimpíada e fica fazendo seus campeonatos e a Copa do Mundo. Sem problema algum. Você está vendo aí como é complicado para o Brasil, mas vai ser bom para o Brasil, sem dúvida, essa Olimpíada. Perguntar para vocês como é que está a expectativa. Para vocês, é como uma coisa, Copa do Mundo, Olimpíada, é como para um esportista, vai pensando. Perguntei para vocês da expectativa, porque a gente olhando assim de fora, lógico, campeonatos nacionais, regionais são importantes, mas uma Olimpíada é diferente para vocês como narradores, como comentaristas? É diferente uma competição como essa? Álvaro, com a experiência de 9 Olimpíadas, você pode dizer? Não, a minha vida é pautada como a dos antigos gregos. Ela é pautada na contagem olímpica. É verdade. Foi assim na minha carreira de jornal, foi assim que eu fui na primeira Olimpíada minha, em Moscou, 1980. E sempre, eu faço o ciclo de 4 anos na minha cabeça. Sempre fiz. Tudo? Sempre fiz. Mudei de emprego na época do ciclo, sempre fiz isso. É algo totalmente natural na minha vida. Aliás, que eu sempre segui. Vou cortar um minutinho você para falar uma coisa. Não tem um jornalista, enfim, esportivo, tão capacitado como ele hoje na televisão. Discutível. De todas. Discutível. Pelo conhecimento, por lembrança, por data e por vivência também. E pelo que você falou, você jogou muitos esportes, então você sabe dentro daquilo como é, que é diferente também. Não, desculpa ter te cortado. Não. E outra mas era para uma coisa boa. Se fosse para uma coisa ruim, você ia brigar comigo, mas não verdade. Não, e a própria essência do esporte. Se você pensar bem, como é que funciona, o que é a Olimpíada? A Olimpíada, o nome já existia. A Olimpíada antiga durou de 776 foi quase 1.200 anos de manifestação. Foi de 776 a.C. até 394. Quase 1.200 anos de história. Nada criado pelo homem durou tanto tempo. Então, só aí você vê o peso da Olimpíada. A Olimpíada antiga tinha o quê? Tinha o concurso de poesia, filosofia, tinha o pensamento, além do esporte. Então, ele é um contador de isso faz tudo. É um contador de histórias. E eu quero dizer só o seguinte, me permita. Né? É demais. Mas o bom de tudo isso, né? O Álvaro é um amigo muito querido, antes de mais nada, né? E eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, né? E nós estávamos em Cuba, né? Nos Jogos Pan-Americanos, 1991, né? E eu tive a oportunidade de dizer isso ao Álvaro pela primeira vez, estou dizendo em público aqui.
É que o Álvaro, ele convive intensamente com o esporte. Não é Amor. porque a gente está... É amor ao que ele faz, entendeu? amor. Então, quer dizer, não é porque nós estamos aí há cerca de um mês dos Jogos Olímpicos de Londres que ele tem essas informações. Ele frequentemente, ele conversando no dia a dia Jogo dele, de várzea. ele vai vivenciando Posso tudo falar aquilo. por mim, né? é jogo de Então, várzea. isso Jogo é de várzea importante. para. Eu acho que você desenvolver uma determinada profissão e gostar do que você faz e fazê-la com amor, né? É isso que faz toda a diferença. É como você, por exemplo, preparando esse prato maravilhoso, a gente sabe que você faz com muito amor e é por isso que está indescritível aqui. Então, acho que isso é a base de tudo, é isso. Éder, está descritível. Está com gosto de quero mais. Com certeza. Porque assim vocês podem voltar, entendeu? Quando acabar a Olimpíada, vocês voltam. Aliás, ó, Pra contar um pouquinho. Ó, o vinho, a gente tinha que ter aberto 2 garrafas hoje. Pela primeira vez. Não, eu conheço a fera. Pela primeira vez. Eu conheço a fera. Costa do Pombal, Douro, Portugal. Toriga Nacional. Excelente vinho. E é bom quando você pega um vinho que harmoniza perfeitamente com o que você vai comer, né? Muito bom. Você tem esse tinto maravilhoso aí do Douro, com esse pato aqui, caiu certinho. Ficou ótimo. Narração. Sobraram os ossos. Olha só que legal. Não, Isso é muito bom. Mas eu acho que dentro do osso deve ter um Deve ter tutano. alguma Se coisa. tiver uma faca cortante aqui, a hora que acabar o programa, eu Deve dou um ter jeito. alguma coisa. Quando vocês vão para lá, vocês já sabem a data, não? Finalzinho de julho, né? Não, a Olimpíada começa 27 de julho, nós devemos ir, tá marcada a nossa viagem, 19 de julho. Tá. Você lembra qual foi na tua vida a narração mais marcante? A narração mais marcante vai ser semana que vem na rádio. Vamos ver se ele fala. Eu vou estar junto. Não é essa. Vai ser Corinthians Vamos ver se ele campeão fala. da Libertadores. Essa vai ser. Vamos ver se ele Até fala. hoje qual foi? Olha, Edu, eu tive muita sorte nessa carreira de locutor esportivo até aqui. Espero ainda narrar grandes momentos do esporte brasileiro, mas foram momentos muito especiais para mim, os anos de ouro do Ayrton Senna. Você falou a verdade. Eu tive a felicidade, a alegria. Eu narrei 14 temporadas de Fórmula 1 e talvez tenha narrado o melhor momento da Fórmula 1 para nós brasileiros. O professor contra o Ayrton Senna. Exatamente. E nós tínhamos na pista, naquela oportunidade, disso, Ayrton Senna, Nelson Piquet, os dois duelando na pista, né? E fora dela também. E fora dela também. Tínhamos o professor Alan Prost, tínhamos Nigel Mansell, o Leão Mansell, né? Com aquele jeito dele de guiar, mas que era carismático, isso é inquestionável, né? Michele Alboreto, tínhamos o Rosberg, enfim, era uma geração maravilhosa, né? Você viver a Fórmula 1 naquele momento, e eu transmiti os 3 títulos do Ayrton em 1988, aquela corrida épica, né? Ele conseguindo uma corrida de recuperação, narrei o título em 1990, 91, enfim, foram momentos inesquecíveis. Tive a oportunidade de narrar o primeiro título olímpico do voleibol brasileiro, em 1992, em Barcelona, lá na Espanha. Um grande amigo nosso, Pampa. Marcelo Negrão, que fez o ponto da vitória contra os holandeses, né? E narrei 2 títulos mundiais da nossa seleção brasileira, 1994 nos Estados Unidos e 2002. Quer dizer, são tantos os momentos, são muitos momentos, né, já vividos. Narrei o título mundial do Corinthians, né, que muito torcedor questiona se vale. Mas eu acho que valeu, tá lá. Valeu. FIFA, foi o primeiro. A FIFA homologou, mas tá ganhou lá. Libertadores para chegar nesse Mundial? Só para saber. Não, você... Peraí, o comentário... Peraí, deixa eu te explicar. Olha, valeu ou não valeu? Valeu. Valeu, Claro que Alvinho, valeu. Coloca na sua memória. O presidente da FIFA, na oportunidade, está no site da FIFA. lá. Está no site da FIFA. Então valeu. Valeu, não valeu? Mas ganhou Libertadores para estar na final? Não, espera. Valeu ou não valeu? Valeu. Valeu. É isso que importa. Então, são muitos os momentos, né? Momentos são assim, muitos. Ao longo de uma trajetória, você vai colecionando bons momentos, né? Os que eu lembro com carinho especial são esses. Você sabe que esses do Senna, posso dizer que ouvi, até porque eu era moleque, sempre fui apaixonado por automobilismo. E... Você é corredor. Não, eu comecei por conta do Emerson, que me apoiou, fiz uma aula com ele, me apoiou, estou correndo. Mas o Senna, eu tive a oportunidade de conhecer quando era moleque. E, poxa, estava no descanso dele, andando de jet ski na praia, nunca vou esquecer disso. E ele foi tão gentil que quando um esportista, quando um ídolo é dessa forma com a gente, fica marcado para o resto da vida. Sim. Então, você nunca mais esquece aquilo. Eu falei isso para a Viviane quando tive
oportunidade de encontrá-la e com certeza, então não foram muitos. Espero que o próximo dele seja o Corinthians, campeão da Libertadores. E independente do título, né, que ele conquistou, aliás, os 3 títulos maravilhosos, né, mas tem um momento que foi muito especial para mim, né, que não foi exatamente a conquista, mas foi uma vitória dele em Mônaco, né, o Mr. Mônaco, né, que ele ganhou várias corridas. Era idolatrado, isso no momento de maior rivalidade com Alain Prost, era idolatrado pelos próprios franceses, é bom que se diga. Pelo carisma que ele tinha. E eu me lembro de uma oportunidade, né, uma prova ainda de classificação, naquela oportunidade os pilotos tinham algumas chances, né, de tentar na pista virar, o trem de classificação era diferente do que era hoje, e o Ayrton entrou na pista um pouco mais cedo e beliscou um tempo maravilhoso. Veio Alain Prost, eu estava na sala de imprensa, né, do circuito de Mônaco, e o Prost conseguiu replicar o melhor tempo. Conseguiu ultrapassá-lo, baixou o tempo do Ayrton. O Ayrton fez uma segunda tentativa, nós tínhamos aí algo em torno de 25 minutos de treinamento. O Prost em seguida entra e consegue baixar novamente o tempo do Ayrton. Aí faltando coisa de 6 minutos para terminar o treino de classificação, o Prost vai à pista e baixou o seu próprio tempo. E eu me lembro, na oportunidade, eu estava na sala de imprensa e a torcida francesa em êxtase, né? Todo mundo comemorando a pole position do Alain Prost. Em Mônaco. Em Mônaco. Faltando 3 minutos para terminar esse treino de classificação, o Ayrton, naquele estilo que deixou saudade, né? Coloca a bataclava, o capacete, entra no cockpit, se concentra, fica alguns minutos ali no silêncio e sai. E ele deu, na minha opinião, a volta, entre tantas que ele fez, a volta mágica da vida dele. Porque o Prost conseguiu superá-lo e superar o próprio tempo, mas subindo na zebra, né? Ele não foi nada polido na direção. O Ayrton entrou e fez a volta perfeita. E eu me lembro caminhando para a cabine, que ficava mais próximo do motorhome, até para fazer as entrevistas, né? Depois do treino de classificação, a torcida francesa de pé, batendo palma, aplaudindo um brasileiro na casa do Alain Prost. Então, acho que eu poderia acrescentar esse momento. Que foi incrível, sem dúvida nenhuma. Todos nós, né? Para você, Alvinho, qual foi o momento especial? Assim? Eu tive grandes momentos na minha carreira. Claro que sempre linkados com outros esportes. Na Olimpíada, eu tive o privilégio de... Em 80 eu fiz pela Rádio Bandeirantes e pelo Jornal da Tarde. Então, aí eu não tive narração. Foi um trabalho de reportagem. A partir de Los Angeles 84, que eu narrei para a televisão, eu fiz a vitória do Joaquim Cruz nos 800 metros rasos, que é uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Em 88, o ouro do Aurélio Miguel no judô. E aí eu emendei com o nosso Rogério Sampaio incrível. O ouro dele. E, ao mesmo tempo, fazendo a prova do Gustavo Borges, nos 100 metros nado livre, que o Popov ganhou, o Gustavo Borges ficou em 7º lugar. E eu já cantava, não, ele foi segundo, porque ele tocou por baixo d'água. E aí, 20 minutos depois, aí sim, como não funcionava o sensor eletrônico da raia dele da piscina, aí sim ele foi colocado como medalhista de prata. E o grande privilégio meu, como narrador, como comentarista, eu acompanhei todas as temporadas, as 6 temporadas, mas como narrador, as 2 últimas aparições em título mundial de Michael Jordan. Michael Jordan ganhando a NBA em 97 e em 98. Em 98, na final contra o Utah Jazz, que ele simplesmente, o Chicago estava pressionado pelo Utah Jazz, ele conseguiu roubar a bola do armador do Stockton, foi para o ataque, fez os 2 pontos, garantiu o título e aí não tinha que falar mais nada. Olha, um momento especial, posso dizer com sinceridade para vocês dois, um momento especial para mim no programa é receber 2 pessoas como vocês. Obrigado. Com o maior carinho, porque a gente aprende e gosta, a gente que gosta de esporte, ter pessoas como vocês diferenciam o esporte. Você diferencia, eu falo de coração para você, você na rádio, você ouvir sua voz, sua emoção na rádio, é diferente de uma imagem. Você consegue, num jogo de futebol, passar mais que uma imagem. Então, acho que, para quem gosta de esporte, sabe o que eu estou falando. E esse daqui poxa, eu era moleque, via jogar vôlei, via jogar
futebol. Eu via treino enfim. seu, cheguei a ver Seria treino um seu. sonho Não ver. entrega a idade que ele fica bravo. Seria um sonho. Né? Tá jovem. É que eu era molequinho. 5.5. Quem sabe, lá não ia estar, né? São outros jogos de várzea que o Alvinho narra, nossa, mas enfim. Eu sou um Edu Guedes, mas eu Obrigado. gosto também, né, de tentar Muito algumas obrigado. receitas. O né? Você Éder, tem que não, dar algumas o Éder dicas. não cozinha. Eu cozinho porque eu moro sozinho e tenho que lavar a louça Mas, ó, também. é genial, né? Aquele produto Obrigado. que você Poxa. tem como Poxa. pegar para fazer Aí, ó. o trabalho. Estamos Então, fazendo propaganda. Vamos não, mandar, é show. É vamos mandar um maravilhoso produto mesmo, extra muito para bom, vocês. Muito Obrigado, bom. Éder. Obrigado. Foi um Obrigado pela prazer, presença Edu. aqui. Obrigado mesmo. Boa sorte para Muito bom, vocês. Ó, o meu trabalho foi feito lá em Londres. O que eu podia fazer? As chamadas para vocês brilharem lá. Então, fiz diversas matérias em Londres. Eu não sabia. Eu quero as dicas de restaurante Então, depois. sanduíche foi criado na Inglaterra. Sim, eu não sabia. sanduíche. Na cidade de Sanduíche. Fui lá, fiz as receitas e outras também. Espero que todo mundo em casa goste. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado, viu?